Então, a gente vai iniciar hoje o capítulo 3.1. E aí, nesse capítulo 3.1, eu vou enviar para vocês uma lista de exercícios. Vocês deverão entregar essa lista até quarta-feira. Eu mando uma lista de exercícios para vocês. Vocês entregam aí até quarta-feira, porque já vai ser a nota para a segunda etapa, né? A oficial, a parcial 2. Entendeu? Então, vamos lá. Então, a gente está iniciando aí o capítulo 3.1. É importante que aquele avaliar seja feito, né? E é importante também que, durante a execução do avaliar, na questão 1, né, especificamente na questão 1, que seja pontuado com a nota 9 e 10. Por quê? Porque aí mostra que você confia no produto que você está adquirindo, que é a faculdade. Porque exatamente a pergunta é: você recomenda a faculdade para outras pessoas? Se você colocar menor do que 9 ou 10, seria como você estivesse falando assim: não recomendo, mas eu estou na faculdade. Né? Então, você está dando um tiro no pé. E as demais perguntas, você coloca a nota que você quiser, né? E você pode avaliar a instituição da forma que você quiser. Aliás, é até bom que as críticas sejam executadas para que ocorra melhora na instituição, né? E também essas atividades que eu coloco aí, né? O aluno, ele tem que fazer também, né? Então, desafio nota máxima, né? Estudo dirigido, atividades portal. O aluno tem que fazer, é muito importante estar realizando essas atividades aí. E agora a gente inicia a sessão 3.1. E o início da sessão 3.1, né? A gente praticamente vai falar de flexão elástica. Então, quando a gente fala de flexão elástica, uma das coisas que representam bastante essa situação é o nosso pilar. E o que é o pilar? No capítulo 1 e 2, nós falamos bastante de vigas. E agora a gente está falando de pilar. O pilar, basicamente, é uma estrutura vertical que, por via de regra, esbeltos, né? Quer dizer, tem várias vezes mais altura que largura, que suportam as cargas verticais e vigas mestras que aguentem as armações. Então, o pilar, a função dele é transmitir a força que vem da laje para o solo, né? O pilar, ao contrário das vigas, que trabalham em flexão, o pilar ele vai trabalhar geralmente em compressão, tá? Então, o esforço maior no pilar vai ser uma flexão. Ó, vai ser uma compressão. Se a relação altura e espessura... Então, aqui, ó, altura e espessura. Então, se essa relação é muito elevada, pode apresentar uma flexão lateral, que se conhece sob o nome de flambagem ou encurvatura. Então, essa aula aqui, né, eu diria que é uma aula prática, né, que nós estamos tendo agora,
online, aonde que eu vou mostrar para vocês alguns problemas que a gente assiste aí nos pilares, né? E aonde que eu vou mostrar para vocês a fórmula de cálculo do pilar, né? Como é que a gente calcula um pilar, né? E então é uma aula prática aí que a gente está tendo aí. Então, vamos lá. Então, o pilar, se a gente não obedecer essa relação altura e espessura, ele vai sofrer uma flexão lateral. Então, o que, que a gente observa aqui? Que o nosso ponto de estudo aqui, basicamente, tá? Então, você tem a sapata aqui na parte de baixo, o pilar está de verde aqui, você tem a viga aqui e a laje, tá? Então, nosso objeto de estudo é o pilar que está aqui, que esse pilar transmite toda a força da estrutura para o chão. Então, quando eu falei que seria uma aula prática, estou mostrando para vocês, né, os problemas aí que a gente assiste. Então, por exemplo, aqui, isso aqui é excesso de peso. O excesso de peso no pilar, olha só a ferragem com que ela flambou, né? Essas trincas aqui, ó, essa rachadura que nós temos aqui, ó, isso é excesso, isso pode ser tanto intempérie, né, tanto problemas devido ao tempo mesmo, né? Mas mostra-se aqui que nós temos um problema estrutural mesmo, né? Que o pilar ele está abrindo, né? Ok. Aqui nós estamos assistindo, de novo, né? Um excesso de carga promovendo esse colapso aqui na estrutura. Aí você fala, Novas, mas o que é isso? Isso é, ou você dimensionou para uma determinada carga, tá? E aí, com o passar do tempo, né, aquela carga foi aumentando. Uai, professor, mas como assim? As pessoas engordaram? Não. Olha só. Se você pegar os caminhões de antigamente, né? Então, antigamente você tinha caminhão 1313, né? 608, levando menos carga. Hoje você tem bitrem, leva muito mais carga. Então, o pilar para aquela época, ele foi dimensionado para aquele tipo de transporte rodoviário. E, de repente, começa a circular uma carga muito maior, começa a circular bitrem. Haja vista que em Sabará, lá, nós tivemos um viaduto que entrou em colapso, né, há uns anos atrás aí. Mas o que é isso? Não é dimensionamento errado. Às vezes você dimensiona para aquela determinada situação, com o passar do tempo, a carga vai aumentando, né? Você pode ter também aqui um projeto mal feito em termos de concretagem, tá? E aí, hora que a gente pega uma obra sendo feita, né? Então, aqui eu trago para vocês a execução de uma obra, né? Que é o lugar onde vocês vão trabalhar, né? O que a gente observa aqui? Então, olha só. Aqui você tem o pilar, aqui você tem uma viga, né? Então, aqui você tem a caixaria da viga, né? Então, você coloca aqui, ó, presta atenção que você colocou a ferragem, você colocou o estribo, e aqui você fez a caixaria da viga. Ó, que bacana. E aqui é o seu pilar suportando essa situação, né? Aqui são as escoras que a gente coloca para começar a construção. Aqui eu coloquei umas vigotas aqui, ó, tá aqui a vigota e eu coloco os tijolinhos aqui fazendo essa parte aqui. Então, a obra, basicamente, né? E aí você vai concretar a laje, né? Bater uma laje. Então, se alguém te chamar para bater uma laje no final de semana, não vai não, que é fria. Não vai não, que é meia hora de serviço e dor para tu quanto é lado. Tá? Inventa qualquer desculpa aí, porque não vai bater laje no final de semana. Então, aí, nós temos aqui, ó, um pilar, tá?
temos uma laje, uma viga aqui, né? As vigotas aqui, você preenche com os tijolinhos aqui, e depois você cobre essa laje e vai fazendo sua obra lá sossegada. Nós temos os tipos de pilares, são os pilares de canto, 2 vigas, né? Terminam no pilar, assim, ó. Então, isso aqui é um pilar de canto. O intermediário, aonde que eu tenho 2 vigas, passam pelo pilar, né? Então, eu tenho essas vigas passando pelo pilar aqui. E de extremidade, né? Uma viga termina no pilar. Então, todas essas situações aqui, a gente vai despejar a carga no pilar. Aqui eu mostro para vocês, né? De novo, a viga está aqui, né? Aqui eu tenho uma armadura da viga, então aqui é só a ferragem da viga, né? Aqui eu já fiz a caixaria e aqui eu já vou encher essa viga aí com o cimento. Coloquei a escora metálica aqui bonitinho, né? Para suportar o peso aí. Então, pilares são componentes estruturais que têm a função de transferir o peso do prédio acima do pilar para os componentes abaixo do mesmo. Então, eu tenho uma estrutura superior à laje aqui e à viga, né? Então, eu transmito essa força e o pilar que vai fazer esse link. Ele que vai pegar daqui e jogar para cá. Aí o outro pega daqui e joga para lá. E assim vai sucessivamente. Então, ó, carga recebida do componente acima, carga transferida para o componente abaixo. E o pilar está aqui. Lembrando que todos aqueles defeitos que eu mostrei nos primeiros slides, né? Nas primeiras situações aqui, são possíveis de estar acontecendo por sobrepeso, né? Deterioração natural da estrutura, falta de manutenção. Então, eu posso ter aqueles problemas. Aqui eu mostro aqui, ó, os esforços atuantes ao longo do pilar são geralmente esforços de compressão que são resistidos, uma parte pela seção de concreto e a outra pela armadura. Então, se nós analisarmos um pilar, se eu pegar esse pilar aqui e analisar ele, eu vou ter a ferragem e eu vou ter o concreto. Ele é revestido aqui pelo concreto. Então, o esforço de compressão, ele vai atuar tanto na ferragem quanto no concreto. Então, aquela ferragem que a gente vê, o GG50, é para suportar isso aí, o peso, né? Então, olha só, para evitar a seção de concreto, aumenta-se a área da seção transversal, criando maior rigidez. Isso. Só que não é assim, vou aumentar a área. Não é assim, não. Tem que acompanhar toda uma lógica, né? Se aumenta a área, mas tem que aumentar a ferragem também, a bitola da ferragem, né? Para fazer a concretagem, fazer o pilar de forma coerente. Mas aqui eu estou mostrando para você o seguinte, se o pilar ficar muito fino, né, ficar fora do padrão, um dos possíveis problemas é esse tipo de flexão que você vai ter aqui, né? Para evitar a flambagem da armadura, coloque-se estribos, né? Ou seja, quando você está armando, né, para fazer a caixaria e depois jogar concreto no pilar, tá? Você coloca esses estribos para evitar que o pilar abra, né? Para evitar que a ferragem sofra esse problema aqui, né? Esses estribos, né? Você já pode comprar ele. Você tem uma máquina, né? Que ela dobra, vem um ferrinho assim, né? E dobra o estribo bonitinho para você colocar a sua ferragem lá. Aí você vai, isso aqui, né? Olhando por cima. Aí você vai colocar a sua ferragem lá e quem vai segurar é o estribo. E depois você vai concretar isso aí. Beleza. Aí, aqui é uma simulação, né, que a gente fez aí de flambagem, devido às cargas atuando no pilar. Olha que bacana, olha, a parte com cor mais vibrante, vermelha,
é justamente a pior situação, né? E aqui, de acordo com a carga que você coloca, é interessante observar qual é o comportamento das vigas, que também sofreram flexão para cima, e qual é o comportamento do pilar, né? Então, qual que é a diferença daqui, da estrutura da esquerda para a estrutura da direita? Basicamente, é o tipo de carga que você colocou, é como que você colocou a carga na estrutura, tá? Então, vamos lá. Aqui é no laboratório, né? Então, no laboratório, a gente pegou um pilar, aplicou carga nele e olha que coisa interessante. Na alma dele, né? Olha o ferro. Então, olha o aço, como ele sofreu, né? O aço aqui, ó, como ele sofreu essa flambagem aqui. É interessante observar, né? Ó, olha que legal esse pilar aqui, ó. Olha a flambagem que ele sofreu. É interessante observar que para você ter isso aqui no aço, né, no perfil de aço, você tem esse tipo de flambagem aqui, a carga tem que ser muito alta. Mas isso é um teste que a gente faz em laboratório, né? Então, esse tipo de teste aí, a gente consegue fazer em laboratório para ver o comportamento do perfil, beleza? Então, seguindo aí, né? Vamos seguir. Aqui eu mostro de novo alguns problemas, né? Devido ao excesso de carga em um pilar. Tá? Então, olha aqui, ó, olha só como é que a estrutura cedeu. Né? Aqui também eu vejo ela cedendo. Olha aqui. Ô, professor. Oi. Então, essa flambagem é porque o estribo não suportou a carga. Seria? Não. O estribo, ele tipo abriu e deixou a Não, ferragem. presta atenção aqui. O estribo, a função dele é não deixar esqueci o nome desse trem aqui, ó, o vergalhão, né, digamos assim. O vergalhão flambar. Flambar. Só que, mesmo você fazendo o pilar e colocando estribo bonitinho, entendeu? Se o pilar flambar, uma das coisas que pode ter sido é excesso de carga. Sim. Mesmo com estribo. Tá entendendo? Se sim. você não colocar estribo, vai flambar. É pior ainda. Tá entendendo? Sim. Né? Então, assim, se você não colocar o estribo, vai abrir. Ele vai abrir as pirminhas, digamos assim. Com o estribo, bem dimensionado, não flama. Tá entendendo? Ele segura isso aí. Sim. Tá bom? Eu até na aula passada, eu mostrei um vídeo para vocês, aonde que no campo o cara está mostrando esse estribo, né? Ele alterna. Por exemplo, o estribo, a parte que une, por exemplo, a parte que une aqui está para cima, a parte que une aqui, a parte que une o estribo, que faz o fechamento do U, assim, aqui, por exemplo, está para cima, já aqui está para baixo, você tem que alternar também, tá entendendo? Certo. O cara que faz a armação, eles têm esse domínio aí. Só que alguns acham que é simplesmente com o estribo, né? Ele ajuda só para A ferragem ficar... só para ficar retinho. Só para ajudar na montagem, mas não é. A função dele, tá vendo aqui, ó, o estribo aqui, ó? Sim. Né? Aqui você tem um aqui, ó, tem um aqui, ó. A função dele é não deixar flambar, sacou? E aí você vai concretar esse trem aqui, ó. Você vai encher de concreto aí. Só que uma das coisas que pode levar isso aqui ao colapso, igual tá aqui, é o excesso de carga. E aí, meu filho, não tem estribo que segura isso, não. Tá vendo aqui, ó? Igual aqui, ó. Abriu aqui, ó. Sacou? O estribo estourou toda. Estourou todo, mas aí ele não segura mesmo, não, entendeu? É excesso de carga mesmo que... Pô, cara, você pegar um vergalhão e você fazer isso aqui com ele, é uma carga... Aqui, o Mineirão,
né, o Mineirão nós colocamos lá na parte de baixo, lá, né, aqueles amortecedores, entendeu? Por quê? Aquilo ali, porque o Mineirão estava caindo? Não, aquilo ali a gente tem que encarar como uma manutenção que você dá numa estrutura, né? Quantos anos tem um Mineirão? Tá entendendo? Sim. Que deteriora mesmo, sacou? Que vai deteriorar mesmo. Então, essa situação aí é comum mesmo. Mas tem que dar manutenção, né? E se não colocar o estribo, é pior ainda, vai inflamar. Agora, no Brasil, a gente está muito acostumado a esse tipo de construção e tal, né? Se você usar estrutura metálica, é muito mais fácil. Tem nem que ver. Tanto que galpão se faz com estrutura metálica, em 2 palitos você levanta um galpão, prepara o terreno e bora lá. Que você já vai pegar pronto, né? Aí você não tem que colocar pilar, encher de concreto, nada. Você já fixa no chão lá, faz a sapata, prepara o terreno e monta igual Lego, entendeu? Você pode ver que o supermercado BH, bicho, em menos de 6 meses os caras levantam o supermercado BH. Isso mesmo. Entendeu? Mas se você reparar um supermercado BH, ele é basicamente um esqueleto desse aqui, só que de estrutura metálica. Ele é um esqueleto desse aqui, e aí faz o fechamento dele. Só isso. Entendeu? Sim. Então, assim, é porque no Brasil ainda tem outras técnicas de construção que são bem mais rápidas do que ficar concretando, fazendo uma estrutura robusta dessa, assim. Mas aí o custo da obra é elevado também, né? O custo da obra vai ser aumentado. Mas igual no supermercado BH, eles querem inaugurar rápido, né? Então, mesmo que o custo seja alto, depois compensa, né? Você não quer morar dentro do supermercado BH, né? Embora você vai lá todo dia, né, cara? Mas você não vai morar, não vai morar lá dentro, né, velho? Porque... Não, mas não é só isso, não. É galpão de logística, estrutura metálica, entendeu? Ceasas. Pode ver que é tudo estrutura metálica. O pessoal não tá mais fazendo essa alvenaria pesada, não. Tá entendendo? Sim. Então, vamos lá. Aí, cara, então, assim, uma coisa que acontece também em estrutura metálica, né? Em galpão, por exemplo, você fez uma indústria e os caras vão colocando lá carga, vai passando tubulação em cima e você não sabe quanto que aquele pilar do galpão realmente suporta. Você está entendendo? Porque, se você for em construções antigas, em fábricas antigas, você vai ver pilares gigantes, né? Coisas robustas. Hoje, se você for em galpão mais moderno, né? Moderno que eu falo assim, mais novo, você vai ver pilares mais finos, porque também do refinamento de cálculo, graças aos softwares de cálculo que a gente tem, que dá uma precisão melhor, né? Que permite a gente brincar mais. Mas o que acontece é o seguinte: você tem um galpão, você vai colocando peso nele lá, cara, tem que saber se o galpão, né, se aqueles pilares vão resistir àquela carga que está sendo colocada. Porque, olha só, o que acontece? Você faz a armação, né? Faz a caixaria lá no pilar, beleza? E mete concreto lá, ó. E fica lá para fora, né? Barras de espera. E aqui está o seu pilar bonitinho. Então, é a construção. Então, analisando a construção, o que é que nós temos aqui? Uma sapata de concreto, bonitinha aqui, certo? A partir dela, você vai subindo. Faz a armação de pilar e segue o fluxo. Faz a caixaria e vai subindo. Entendeu? É interessante observar aqui o seguinte: se você for fazer uma casa, né? Eu quero fazer uma casinha, beleza. Aí você vai, depois eu quero fazer o segundo andar. Eu quero fazer o terceiro andar. A principal coisa que você tem que observar é essa base aqui, quem fez essa base.
se vai suportar ou não você subir, entendeu? Você colocar peso aqui em cima. Por quê? Porque qual é a função do pilar? Todo o peso que está aqui, você vai jogar aqui para baixo. Então, você tem que ver se a sua fundação, e quando eu falo de fundação, não é só apenas a sapata de concreto, mas o solo também, se ele vai aguentar esse negócio aí. Então, às vezes, o cara começa a construir a casinha dele lá, chama um mestre de obra, chama o João, o Tunico, e começa a fazer o trem lá, mas tem que ter uma certa norma, tem que ter padrões para construir certinho, para depois o negócio não começar a rachar, né? Porque a rachadura, ela é indicação de problema estrutural. Porque não adianta você tirar a rachadura, você tem que entender o porquê que ela está acontecendo, né? Aqui eu mostro para vocês, né, alguns tijolos, né? Então, nós temos todos alguns tijolos aí que a gente tem aí, né? Aí, ó, imagina você projetando um prédio desse aqui, ó, um prédio maravilhoso. E olha o pilar aqui, ó, subindo aqui, ó, rasgando aqui. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando eu tenho um pilar, né, e ele fica gordinho assim, ó, é excesso de carga. Só que o pilar aqui está exagerado. O concreto, ele não tem... O concreto é cerâmico. Ele não vai conseguir ter esse comportamento de expandir tanto assim, ó. Ele descola, entendeu? Ele pode sofrer um deslocamento aqui muito grande, né? Então, nós temos aqui, ó, flambagem. Isso é um caso que a gente pode assistir mesmo, uma flambagem dessa aqui no pilar, ele tinha que estar assim. Aqui nós temos uma compressão, aqui, ó, você vê que ele ficou gordinho aqui. E aqui é um caso de cisalhamento, né? Pelo fato de ser um material frágil, ele não vai cisalhar igual o aço, né? Não vai fazer aquela curva, não. Ele vai cisalhar dessa forma, assim, e vai entrar em colapso. Beleza. Aí, seguindo o fluxo aí, né? Então, aqui eu mostro para vocês que o que a gente traz aqui não isso acontece mesmo. Olha aqui, ó. Olha um caso típico de cisalhamento aqui, ó. Olha só. Olha um caso típico de compressão. Olha a ferragem aqui. Um caso típico de flambagem. Olha aqui. Aí você fala assim, professor, tem conserto? Tem. Para engenharia, tudo tem conserto. Desde você tem dinheiro para fazer. Entendeu? Então, assim, dá para consertar? Dá. Agora tem que ter grana para fazer a manutenção necessária. Entendeu? Então, aqui são alguns casos de pilares, né, que sofreram problemas devido ao excesso de carga. Ah, como é que resolve isso? Primeiro, você tem que ter o estrutural da obra. Depois, né, você vai colocar aqui esporas, faz outro pilar aqui, né? Tem que ter um entendimento da parte estrutural da obra para você vem consertando ela, né? Então, olha aqui, ó. Aqui eu mostro para vocês a primeira armação, né? Aqui eu mostro para vocês a forma. Então, fez a forma aí, ó. Tá vendo? Você já vem enchendo o pilar, né? Madeira mesmo. E aqui o concreto. Agora, tem um lance também que a gente está usando, é o pré-fabricado, né? O pilar já vem pronto. Você só encaixa lá e boa. Essa estrutura toda aqui, ela é feita na empresa, né? Que é a Precon, que é a Premo, né? Que já faz essa estrutura aqui. Eu estou falando aqui de pilar, pessoal, em prédios que são feitos, que usam pilares. Agora, esses prédios, né, de construtoras, tem prédio que é autoportante. Autoportante não tem pilar.
Quem faz a função de suportar os esforços são as paredes do prédio. Ou seja, se você mora num prédio autoportante, se você tirar a parede do seu apartamento, você derruba o prédio todo. Então, quando você for lá na Caixa assinar um contrato de compra do apartamento, preste atenção que tipo de estrutura é seu prédio, porque senão você derruba tudo. E não só como vocês são engenheiros, né? Quando você vai fazer uma obra, você tem que ter um entendimento estrutural da obra. Porque se você tirar uma parede errada lá, igual, por exemplo, tivemos um caso no Rio de Janeiro que o arquiteto lá fez um projeto lá, enfim, tiraram o pilar, pô. O prédio veio ao chão, o cara tirou o pilar. Entendeu? Então, você tem que entender isso aqui. Aqui eu mostro para vocês, né, um pilar redondo sendo feito. Aqui, ó, bonitinho pra caramba, né? Bacaninha. Olha que prédio maravilhoso. Esse design aqui de prédio é maravilhoso, né? É o prédio aí que eu construí no jardim da minha casa, né? O seguinte, ele é exatamente a torção que a gente faz, né? Ele te remete a uma torção, né? Dá uma sensação que você está torcendo o prédio, mas é muito interessante. Imagina você como engenheiro projetando um negócio desse aí. Bom, aí, pessoal, seguindo o fluxo aí, né? O que eu proponho aqui agora para vocês, né? Qual que é a situação aí? Ó, carga crítica. Então, essa carga crítica nós vamos falar muitas vezes nessa palavra que está sendo apresentada para vocês agora, que é o tal da carga crítica. Né? Gente, se quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida aí e tal, fica à vontade. Igual eu estou falando, eu estou considerando essa aula aqui como uma aula prática, porque a gente deveria, né, assim, o ideal era ir no campo e tal, ver essas situações. Mas, devido ao pessoal de olhinho puxado, não podemos fazer isso. Então, vamos lá, né? Então, eu tenho aqui, ó, a carga crítica, né? É a carga axial máxima que uma coluna pode suportar antes de ocorrer a flambagem, tá? Então, embaixo a gente simula a seguinte situação, né? Considere um mecanismo a seguir formado por duas barras sem peso, rígidas e acopladas por pinos em suas extremidades. Presta atenção aqui, ó. A ideia aqui é o seguinte, você aplica uma carga, né, a carga P, que é a carga crítica, teremos, então, uma flambagem que é dada, né, aqui é como se fosse uma mola por K, nesse ponto aqui. É interessante observar agora que eu até coloquei aqui para vocês, mais para frente aqui, que a partir desse conceito aqui, nós vamos deduzir uma fórmula, tá? E a dedução dessa fórmula, eu apresento para vocês a dedução dessa fórmula, mas eu apresento, mas o que eu quero é a gente saber usar a fórmula quando se fala em carga crítica. Então, o que a gente observa aqui é que eu tenho um P, né, que é a minha carga, aí isso aqui vai flambar e você deve considerar esse K aqui como uma mola. É como se você dobrasse a sua perninha, né, e você tivesse essa resistência aqui. O K, a gente deve entender que é mola como rigidez K sem deformação.
vamos ter um deslocamento delta, né? E o diagrama do corpo livre nosso, basicamente, seria isso aqui. Então, guarda esse desenho na sua cabeça, que a dedução da fórmula vai partir dele, tá? Lembrando que o nosso problema aqui é a nossa carga crítica. Bom, quando a gente fala em pilar, nós temos que lembrar da seguinte situação. Nós teremos 3 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estável, o equilíbrio instável e o equilíbrio neutro. O equilíbrio estável é quando K vezes L sobre 4 é maior do que P. É essa situação aqui. Aí eu chamo a atenção de vocês que é o seguinte, mas o que é K vezes L dividido por 4? L é o comprimento da barra que você tem. E o K é como se fosse essa rigidez que o pilar vai apresentar para flambar. Então, quando você pega uma régua e você coloca ela em pé, uma régua aqui, ô galera, deixa eu ver se eu acho uma régua aqui. E com a régua, eu mostro para vocês algumas situações aqui que eu queria mostrar já faz tempo. Depois eu mostro para vocês, eu tinha que achar uma régua aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu acho a régua aqui. Olha essa garrafa aqui. Deixa eu ver ali em cima. Tá aqui. Mas ela tá com cuidado. Vai, me dá aí. Então, pessoal, igual eu estou falando para vocês, né? A seguinte situação, então. Eu proponho para vocês aqui a seguinte situação, né? Então, por exemplo, eu tenho a régua aqui. Então, se eu aplico uma carga nela muito excessiva, né? Então, eu apliquei uma carga excessiva, o que vai acontecer? O meu pilar, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai flambar, tá? Então, essa carga crítica é que eu deverei observar de tal forma que eu aplique a carga e o pilar fica certinho, tá? Então, se eu aplicar demais, ele vai fazer isso aqui, ó, né? Ele vai flambar. Isso a gente não deseja. Então, por isso que a gente calcula o P crítico. Outra situação que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Quando a gente pega a régua nessa posição, e aí a régua está trabalhando como uma viga, se eu aplico carga no meio, né, a minha régua vai fazer isso aqui, ó. Ela vai flambar. Ela vai flambar. Agora, se eu pego... Então, imagina o telhado, você vai fazer aquelas viguinhas lá, né? Se você colocar assim, ele nessa posição vai flambar. Agora, se você coloca assim, você não consegue fazer a régua flambar de jeito nenhum, né?
por causa aí já é daquele negócio do momento de inércia, né? Então, o que eu estou falando para vocês aqui no momento, nós estamos falando de pilar, né? Apliquei a carga, ele vai flambar, né? A carga crítica. É essa carga que eu tenho que calcular para que isso não ocorra. Agora, mudando a posição, eu estou trabalhando como viga. Uma viga, ela pode apresentar flexão. Ela vai apresentar esse movimento aqui. Agora, se eu colocar nessa posição aqui, eu não consigo fazer ela flambar. Por quê? Por causa do momento de inércia. Muito bem. Seguindo aqui o fluxo, né? Então, vamos seguir aqui com a nossa aula. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Beleza. Compartilhando a tela aqui com vocês, né? A gente volta à questão aqui da carga crítica. Então, o L seria o comprimento do pilar, o K é essa rigidez que nós teremos para flambar ou não, dividido por 4. Então, eu vou ter essa condição aqui. Se a carga crítica é menor que esse termo aqui, eu tenho um equilíbrio estável, que é essa figurinha aqui que pode ser representada. Se a carga crítica é maior que KL sobre 4, eu vou ter esse problema aqui, é instável. E o neutro é a carga crítica igual a KL sobre 4. Beleza. Peças sujeitas à flambagem, né? Então, vem aqui, ó. Função do comprimento da peça, reduzindo-se a altura por menor. Ou seja, quanto maior a peça, maior é a probabilidade de flambagem. Quanto menor, menor é a probabilidade de flambagem. Isso é claro para vocês. É só você pegar uma régua grande, você vê que ela flamba facilmente. Uma régua pequena, é mais difícil fazer ela flambar. Quanto maior for a espessura da peça comprida, menor a tendência para flambar. Isso é óbvio também. O que eu estou falando? Quanto mais espessa for o seu pilar, mais difícil vai ser dele flambar. E aí a gente tem que lembrar também que a espessura, né, aí é o conceito mais banal aí né, que a gente tem um conceito lá, o quê? Que tensão é igual a força sobre a área. Não é isso? Então, quanto maior a sua área, mais tensão, né, menor vai ser a tensão. Tá entendendo? E aí, consequentemente, mais você pode aplicar. Então, um pilar desse tamanhozinho e um pilar desse tamanho, lembrando, né, que a gente está seguindo a norma, os métodos construtivos, tudo legal, né? E colocando os vergalhões aqui, bacaninha aqui, grandão aqui, tudo grandão, bacana, né? Ele é mais difícil de flambar do que um pilar mais fino, né? Outra coisa, quanto mais flexível for o material, mais fácil é a ocorrência de flambagem. Isso é tranquilo. E depois o Euler, em 1744, ele propõe, né, uma formulação do limite, né? Então, isso é interessante a gente observar que Leonhard Euler, a primeira formulação de uma quantificação do limite que se pode colocar em uma peça comprida para que ela não flambe, né? Ou seja, a carga crítica. Esse cara vai fazer essa formulação para a gente e falar assim, ó, bicho, você pode colocar até tanto nessa peça, porque aí a gente está vendo que está dependendo do quê? Está dependendo do comprimento da peça, está dependendo do módulo de elasticidade do material, está dependendo da carga que você coloca, a força que vai ser exercida.
Ou, né? Então, isso tudo aqui vai trazer para a gente qual vai ser a nossa carga crítica que poderá ser colocada no nosso pilar. Então, aqui, eu mostro aqui, ó, conceito de estabilidade elástica. De uma maneira geral, os elementos estruturais de uma construção devem ser selecionados de acordo com resistência, capacidade de suportar o carregamento sem tensões excessivas, rigidez, que é o K, capacidade de suportar o carregamento sem deformação excessiva, e estabilidade, capacidade de suportar o carregamento sem mudar o seu estado inicial de equilíbrio. Ok, então vamos lá. Então aí, ó, tá vendo? A flambagem. A flambagem é a deflexão lateral que os elementos compridos e esbeltos, geralmente colunas, sofrem ao serem submetidos a uma carga axial acima de seu valor crítico. Repara que ele usou a palavra coluna. E eu estou usando a palavra pilar. Outra situação. O que eu falei? Quanto mais alto o pilar, mais fácil vai ser de ter a nossa curvatura. Quando você pode ver que pessoa muito alta, geralmente tem problema de coluna. Por quê? Porque a coluna, ela é essa seção aqui, ó, ela é um negocinho assim, ó. Então, se o cara não manter a postura, o peso, ficar todo certinho, vai ter problema, porque ela vai flambar. Entendeu? Então, isso é fato. Beleza. Um elemento sob compressão com elevada esbeltez pode se deformar lateralmente e falhar por flambagem, em vez de falhar diretamente pela compressão do material. Portanto, no projeto estrutural, ambos os meios de falha devem ser considerados. Então, aqui entra naquela formulação que nós já discutimos. Aí você fala assim, professor, mas por que você está colocando de novo? Eu estou colocando de novo essa formulação porque é a formulação que o AVA está apresentando, né? Então, na hora que você vai estudar lá, é isso aqui que você vai enxergar lá no seu livro, ok? Então, estável, neutra, né? Onde que o P é igual a 4K sobre E. Tá vendo? Até um negócio interessante aqui que ele colocou errado. É KL sobre 4, KL sobre 4. Ele colocou errado, o livro está errado lá. Bom, vamos lá. Então, tem a instável, a neutra e a instável, né? Então, olha só. Esses estágios de equilíbrio são representados pelo gráfico carga axial versus ângulo de rotação, exposto a seguir. Então, basicamente é o seguinte, carga crítica que eu tenho, ela é apresentada aqui, né? E de acordo com essa carga que nós temos, né? E esse pilar aqui vai flambar ou não. Então, vamos lá. Olha lá, mostra pra gente aqui, né? Meio que dá um exemplo aí, que tem um gráfico aqui, né? Aqui é o ângulo, θ. O que ele está fazendo aqui é pegando esse esquema e mostrando esse esquema aqui, ó. Isso. É isso que ele está mostrando ali através do gráfico, né? Através do gráfico, ele está mostrando esse esquema aqui. Aquele gráfico lá que ele está propondo. Pessoal, alguma dúvida aí? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Ô, professor, Hum. em relação à fórmula lá, qual que é a correta? Que tinha duas? A correta é aquela que eu tinha mostrado para vocês.
KL sobre 4? Isso, KL sobre 4. Não, Ela que é a certa. Entendeu? O livro de vocês, no AVA, né? Ele tá errado. Ah, beleza. Então, beleza. Tem alguma dúvida aí e tal? Tá tranquilo? Não, tranquilo. Então, beleza. Então, vamos seguir o fluxo aí. Aí, o que acontece que agora? A partir daqui, é proposta uma formulação. Então, ó, definição. Coluna, pilar. Elemento estrutural comprido e esbelto, sujeito a uma força de compressão axial. Coluna ideal é uma coluna perfeitamente reta antes da carga. A carga é aplicada no centroide da seção transversal, ou seja, no centro. Então, vem a carga crítica aqui. Flambagem, a deflexão lateral que ocorre na coluna. Carga crítica, carga axial máxima que uma coluna pode suportar quando está na iminência de sofrer uma flambagem, o P crítico. É lógico, pessoal, que a gente vai fazer uma estrutura com valor de carga abaixo do P crítico. Lógico, você não quer que sua estrutura sofra esse colapso aqui. Aí é que eu entro naquela seara. Quando vai construir, o cara fala assim, eu sei construir. Primeiro, você tem que ter o ponto exato onde você vai colocar o pilar para que ocorra a distribuição correta das cargas e você tem que saber exatamente qual é o tamanho desse pilar para que a gente não tenha problema. Então, tá aí. Aqui é só um desenvolvimento da fórmula, tá? Ele vai pegar essa estrutura aqui e vai desenvolver a fórmula até chegar no P crítico, ou seja, o menor valor de P é obtido com N igual a 1, de modo que a carga crítica é igual a π ao quadrado, mod de elasticidade, vezes momento de inércia, dividido pelo comprimento ao quadrado. Então, vocês podem copiar essa fórmula aí agora, que nós vamos fazer um exercício sobre essa fórmula aqui agora. Então, vamos copiar a formuleta. Então, a carga crítica de Euler, ela é dada por π ao quadrado, módulo de elasticidade, vezes I, que é o meu momento de inércia da seção transversal, dividido por L ao quadrado. Eu vou até abrir um parêntese aqui. Vou até escrever uma situation aqui para nós, para facilitar aí o... Vocês podem até copiar isso aqui, é interessante, né? Então, isso aqui é interessante.
Vou colocar essa observation aqui. Através do estudo o suíço. Vou botar o nome do camarada aqui bonitinho. Estou fazendo essa referência aqui, porque isso aqui é interessante a gente entender. O tempo que o camarada viveu. Que cara bom, a gente anota. Determinou-se a fórmula da carga crítica. Nas peças carregadas axialmente. E ai. Não, tem que apagar isso aqui. Tá aí. Então, fórmula de Euler, fórmula básica dele, é essa aqui que eu coloquei para nós. P crítico é igual a π ao quadrado é igual a π elevado ao quadradinho vezes o modo de elasticidade vezes o momento de inércia dividido por L, né? L é o comprimento da flambagem, elevado ao quadradinho, elevado ao quadrado. Esse L aqui é o comprimento de flambagem que nós vamos ter. Então, colocando as unidades da turma aqui, né? Então, vou colocar as unidades disso tudo aqui. Eu estou fazendo esse detalhamento todo aqui da forma devido à importância aí disso aqui. Então, eu tenho aqui aqui é a minha carga crítica, né? Isso aqui é a minha carga. Opa. Crítica. Isso aqui é dado em Newton. É dado em quilonewton. A unidade de força. E aí vai. Segue o fluxo. O que é carga crítica? Depois eu tenho. Tem hora que me incomoda, viu? Na boa.
Vou até colocar para baixo aqui. Então, depois eu tenho o meu modo de elasticidade, o E. O E é igual a modo de elasticidade. Então, é o meu modo de elasticidade. Ele é dado em mega, ele é dado em megapascal, ele é dado em gigapascal, e aí vai, e aí você calcula a carga crítica. E depois eu tenho o I, né? O I, ele é o meu, é I maiúsculo. E aí a fórmula de Euler, que eu estou colocando para vocês, tá? Esse aí é o momento de inércia. Momento de inércia da secção. Ele é dado em metro quadrado, centímetro quadrado, ele é dado em unidade a quarta. Esse cara aqui. Depois, nós vamos ter o L, e o L é o comprimento. O L, ele é o comprimento livre para flambagem. Livre para flambagem. É metros. Aí vai ser dado em metros, centímetros, milímetros e tal. E o pi, que está aí. Então, aí, nós temos exatamente os elementos, né, da minha carga crítica, né? Eu tenho os elementos aí da minha carga crítica, que é fórmula, né, galera? Então, essa é a fórmula. P crítico é igual a P ao quadrado, modo de elasticidade, momento de inércia dividido pelo comprimento ao quadrado. Então, tá aí. Beleza. Definido isso, a gente vai sapecar aqui. Então, vamos sapecar. Ok. Deixa eu ver aqui uma situação. Tá aqui. Aí, ó. Ok. Ah, professor, mas de onde que vem isso? Veio dessa definição aqui, dessa formulação aqui. Aí eu tenho a carga crítica. Beleza? Aí, eu tenho a seguinte situação. Porque aqui é muito interessante a gente fazer essa observação. Que observação? A observação que é a seguinte. Mas, se eu tenho, olha que coisa interessante aqui. Se eu tenho que a carga crítica é igual a π ao quadrado, modo de elasticidade, momento de inércia, dividido pelo L ao quadrado, eu tenho isso. Mas o que é a tensão crítica? Aí eu venho para baixo aqui. O que é tensão? Tensão é força sobre área. Por que eu coloquei aqui, ó, tensão crítica? E o que é esse I que apareceu? Menor, aqui, ó, o I. Menor raio de giração da coluna.
professor, você está me deixando doidão. Não, não estou. Por quê? Lá no início do semestre, na primeira aula, se não me falha a memória, 4º slide, eu falei, gente, esse negócio de raio de giração, guarda para vocês, porque nós vamos falar disso lá em flambagem, quase no final do semestre. Então, é o I, menor raio de giração da coluna. E no lugar da área, eu estou sapecando esse cara aqui, ó. Por que eu estou relacionando L barra I? Porque aqui, ó, I é igual a raiz quadrada do meu momento de inércia dividido pela área. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma substituição. Repare que na parte de baixo não existe momento de inércia. E aí eu chego a essa outra fórmula top de linha aqui. Então, essas fórmulas são fórmulas que nós iremos usar agora para desenvolver todo um raciocínio. Então, vocês podem até copiar aí agora, né? Tensão crítica é igual a π ao quadrado, mod de elasticidade, dividido pelo L sobre I. Lembrando que L sobre I é o raio de giração que eu envolvi na fórmula, né? E a outra fórmula que eu tenho é carga crítica é igual a π ao quadrado, mod de elasticidade, ao A lá em cima, área vezes I ao quadrado, dividido por L ao quadrado. Aí eu coloco, opa, o que é tensão? Tensão é força sobre área. Aí eu sapequei lá outra forma. Então, eu posso falar que força sobre área. Ah, mas por que força sobre área? Porque aqui, ó, isso aqui é tensão. Eu coloquei lá, ó, chupetinho aqui, ó. Então, força sobre a área crítica é igual a π ao quadrado, mod de elasticidade, sobre LI ao quadrado. Lembrando que o I é o menor raio de giração da coluna. E L sobre I, presta atenção, você que vai mexer com o projeto, tá? Você que está aí sem saber qual área da engenharia você vai seguir, se você mexer com o projeto, uma das coisas mais faladas é índice de esbeltez, porque o índice de esbeltez, ele é normatizado, a norma fala, maior que tanto, menor que tanto, é aceito, não é aceito. É L sobre I, medida da flexibilidade da coluna. L sobre I é o índice de esbeltez. Sussa. Dito isso, vamos partir para alguns exercícios. E aí, o índice de elasticidade não é L sobre I? É L sobre I, né? Então, tá vendo esse L sobre I aqui, ó? Esse L sobre I ao quadrado aqui, ó. Eu posso colocar que é lambda. Então, eu posso escrever também, a seguinte situation. Porque eu vou escrever essa situation aqui e vou fazer exercício. O que eu posso escrever? Que a tensão é igual a essa fórmula. Eu vou mandar para vocês um exercício amanhã e vocês terão até terça-feira para me entregar o exercício que eu vou postar amanhã para vocês. Tá? Então, eu posso escrever isso aqui, ó.
tensão crítica é igual a isso aqui. Mas por que eu posso escrever isso aqui? Ó? Isso aqui é tensão crítica. Professor, eu não entendi. Pode escrever isso aqui. Meu nobre jovem, olha aqui, ó. Tensão crítica não é igual a π ao quadrado vezes mod de elasticidade? Li é lambda. Então, é lambda ao quadradinho. Então, eu vou mandar para vocês um exercício no qual nós vamos usar essa fórmula aí. Então, agora vamos partir para um exercise. Então, eu vou fazer um exercício now. Vamos fazer um exercício aqui para a gente entender essa coisa melhor aí. Copiar todas as fórmulas aí? Vou dar 4 minutos aí para vocês copiarem essas fórmulas. Então, vamos sapecar um exercício aqui. Esse exercício eu já vou colocar ele no exercício que eu vou mandar para vocês amanhã, valendo 800 pila, tá? Então, vamos lá. Bora. Então, vamos aqui, ó, o exemplo aqui, né? Eu vou colocar um exemplo aqui, chupeta, para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, exemplo. Points. Determinar. Esse exemplo não tem na apresentação, viu, gente? Lambda. Se eu peço para determinar lambda, eu estou te pedindo para determinar o modo de esbeltez. Para o de baixo carbono visando ao domínio, ou seja, domínio. Quando eu falo domínio, é que ele tem que estar dentro da fórmula de Euler, né? Tá? Fórmula de Euler. Aí,
apresento para você a seguinte situação. P é igual a 190 megapascal. E o modo de elasticidade do aço que nós vamos trabalhar, tá? O modo de elasticidade do aço, que a gente vai sapecar um insapecável, ele é igual a 210 gigapascal. Então, tá aí. Esse P que nós temos aqui, senhoras e senhores, tá? É a tensão aí que nós vamos trabalhar, tensão P. Então, nós temos essa situação. O que que eu quero? Eu quero esse cara aqui. Qual é a fórmula que eu tenho? Qual que é a fórmula que eu tenho? A fórmula que eu tenho é essa aqui. Opa! Mas peraí que eu copiei lá para vocês, nós demos uma modificada nela. Então, coloquei aqui, ó, tensão crítica π ao quadrado é... E aqui é lambda ao quadrado. Aqui é lambda ao quadrado. Opa, o que que eu tenho? O que que eu quero? Parto para a resolução do exercício. Vou partir para a resolução do exercício, né? Então, o que que eu vou ter lá? Quais são os valores que eu tenho? Logo, lambda vai ser igual... Marcos. Lambda será igual a raiz quadrada. Então, vou pegar aqui a raiz quadrada. Deixa eu pegar aqui. Cadê minha raiz quadrada? Cadê ela? Ou danada. A danada. Raiz quadrada de quem? De. Então, não vai dar não. Jovem. Qual que é o valor lá? O π ao quadrado. Π elevado ao quadrado. O E vezes E dividido por sigma pela minha tensão. Π. Uma vez que eu tenho isso aqui, né? Eu tenho essa situation proposta aí. Logo, teremos lambda. Quanto que é o módulo de elasticidade? 210 vezes 10 elevado a 9. Quanto que é a minha tensão? 190 vezes 10 elevado a 6. Elevado a 6. Sussa. Logo, teremos o nosso índice de esbeltez igual a aproximadamente 150. Mas aí, deixa eu só achar um aproximadamente aqui. Não achei. O professor meu aqui deu 104. Ué, é isso aí. Ah, você falou 150. Eu entendi você falando 150. Não. Não, mas
Eu falei 150, mas é 105. Vamos lá. Conclusão. O que isso significa para nós? Que concluiu-se... Ô, Marcos, pô. Que points para aço, carbono, para aço, carbono, para aço de baixo carbono, né? Fica mais bonitinho. A fórmula de Euler é válida para... Aí, cadê o lambda? Lambda maior que 105. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte, que para você usar a fórmula de Euler, o lambda tem que ser maior do que 105, ou seja, a carga crítica, né? Então, se o lambda é maior, vai ser, tranquilo. Agora, dúvidas? Quais são elas? Se tiver dúvida, duvide. Tá copiando? Esse exercício não tem, viu, gente? Lá no negócio, não. Esse exercício, ele não tem na aula, tá? Não coloquei esse exercício na aula. E eu cobrarei de vocês esse exercício aí. Vamos fazer outra aqui, ó. Então, beleza. Segue o fluxo. Seguindo o fluxo. Vamos continuar aí. Bom, a flambagem ocorrerá em torno do eixo principal da seção transversal, que tem o menor momento de inércia. Professor, não estou entendendo o que você está falando. Quando você aplica uma carga, olha só, isso aqui é muito importante para nós. Muito. Imagina que você tem um pilar aqui, ó. Isso aqui é um pilar. Então, você tem um pilar aqui. Aqui. Uma carga está sendo aplicada aqui bonitinha. Você está sapecando uma carga aqui. Então, olha o que eu estou falando. A flambagem ocorrerá em que sentido? Ela vai ocorrer para cá ou ela vai ocorrer para lá? Ou seja, a barriguinha
do pilar vai vir para frente ou vai para o lado? A flambagem ocorrerá em torno do eixo principal da seção transversal, que tem a menor momento de inércia. Vocês lembram daquela fórmula BH3 sobre 12? Ela ocorre, então, por exemplo, se ela ocorreu em torno de BB, é porque BB tem o menor momento de inércia. O que eu estou falando para os senhores e para as senhoras é o seguinte, professor, explique-se, não complique-se. O que eu estou falando para os senhores e para as senhoras é o seguinte, que a flambagem, ela ocorre em torno de onde nós temos o menor momento de inércia, né? Então, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer o seguinte, gente, lembrando que essa aula aqui, eu estou colocando como se fosse uma aula prática mesmo, só que a gente não está no campo, porque no início da aula eu mostrei para vocês alguns problemas. Você tem a régua aqui, você aplicou a carga aqui. Por que ela não flamba para lá? Ela vai flambar para lá. Então, o eixo está aqui, ó, ela vai flambar nessa direção aqui. E não nessa direção. Porque ela flamba no eixo que tem menor momento de inércia. Então, ela vai flambar para cá, ó. Ah, professor, mas por que não vai para lá ou para cá? Porque aqui tem maior momento de inércia. Então, por isso que, quando a carga crítica é aplicada na régua, dessa forma aqui, e ela funcionando como pilar, a minha carga vai ser para cá, porque tem o menor momento de inércia. É isso que o texto está explicando. Porque na hora que você estiver calculando, na hora que você estiver lá no seu trabalho, você tem que entender por que ela está flambando naquela direção lá. Aí, beleza. No pilar representado na figura ao lado, a flambagem correrá em torno do eixo BB, em torno do eixo AA, e não do eixo BB. O que ele está falando? Eu estou flambando em torno de AA, né? Ou seja, o A é que apresenta o meu menor momento de inércia, e não o B. Muito bem, Flipper. Aí vamos seguir. Gráfico de tensão crítica. Opa! Força sobre área. Isso aqui é a minha tensão crítica. E a minha tensão crítica, ela é π ao quadrado vezes o modo de elasticidade, lambda, que é um índice de esbelteza ao quadrado. Lembrando que lambda, o que é lambda? O que é lambda? Está aqui lambda. Lambda é o comprimento sobre o raio de giração. Lambda é igual a L sobre I. Então, aqui eu tenho uma tensão crítica e aqui eu tenho um índice de esbeltez, né? E é assim que o comporta, tá? Então, até certo ponto não tem rompimento, depois dá um colapso. Então, vamos seguir o fluxo aí. Aí, vamos ver esse exercício aqui. Esse exercício é maravilhoso. É o exercício que nós vamos colocar no trabalho. Então, nós já temos o exercício 1 e o exercício 2, que nós vamos colocar no trabalho, valendo 800 pila para terça-feira. Então, olha só.
Um tubo de aço A36 sem costura. O que é um tubo sem costura? É aquele tubo Mannesmann, né? Porque se você pegar qualquer duto, né? Se você pega um duto qualquer aí, né? Você vai verificar que o duto, para fechar ele apresenta uma costura aqui, uma solda aqui, né? A grossíssimo modo, se você pegar o botijão de gás, tá? Se você pega um botijão de gás, aí na sua casa, se você pegar o botijão de gás, você vai observar que o botijão de gás, né? Ele é um vaso de pressão que apresenta uma solda aqui, ó. Então, a gente pode falar que ele seria um tubo com costura, né? A grosso modo, só vocês entenderem o que é com costura. Agora, você que está gordinho, igual a mim, que está isso aqui, você é sem costura. Você é um vaso de pressão sem costura. Então, você é um duto sem costura, né? Ou seja, não tem uma solda circunferencial aqui, certo? Então, ele fala aqui, ó, um tubo de aço sem costura, ou seja, não tem costura, não tem solda, de diâmetro nominal 33,4, com 5 metros de comprimento. L é igual a 5. E de comprimento com 4,6 de espessura. O que ele quer fazer? O que é esse 4,6? Ele está falando o seguinte, jovem, eu tenho um duto aqui, e esse duto que eu tenho, ele me apresenta um diâmetro de 33,4 milímetros, e essa parede que eu tenho aqui, essa parede aqui, né, essa espessura que eu tenho, é de 4,6 milímetros de espessura. Então, é um tubo vazado. Será utilizado estruturalmente como pilar. Então eu vou pegar esse tubo vazado e vou utilizá-lo como pilar. Afixado estruturalmente por pinos. Determina a carga axial máxima. Quando ele fala determine a carga axial máxima, ele está te perguntando, jovem, qual é o P crítico? E aí, você tem que lembrar que para calcular a carga crítica, você vai usar aquela fórmula que você copiou, que P crítico é igual a π ao quadrado mod elasticidade vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento. Então, ele está te perguntando isso aqui, ó. Cara, qual é o P crítico? É isso que ele quer saber. Quanto que vale esse cidadão aqui? Isso que ele quer saber. E esse cidadão, ele é dado por essa fórmula aqui que você copiou, jovem. Aqui, ó, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Carga crítica é igual ao π ao quadrado, mod elasticidade, momento de inércia, L ao quadrado. O L você tem, que é assim, o módulo de elasticidade você tem, e o I, fazendo referência lá na aula passada, ele vale o quê? Ele é dado por essa fórmula aqui, só que lá nós usamos J. Então, você tem todos os dados. Você tem o módulo de elasticidade, você tem o valor de I, e você tem o L, que é 5 metros. Qual que é a carga crítica? A carga crítica é de 2,26 kN.
Ou seja, quando você pegar aquele pilar, aqui, ó, presta atenção. Quando você pegar o pilar, tá aqui o pilar, e você fizer esse pilar com esse tubo A36, e se você fizer ele com o A36, a carga crítica, né? Ou seja, mas o que quer dizer esse P crítico? Quer dizer que é a carga na qual o material vai flambar. Quer dizer, a carga na qual ele vai começar a apresentar, igual você, barriguinha. E é interessante observar o seguinte: então, professor, eu tenho que colocar uma carga menor que 2,26 kN para o tubo não flambar? Isso aí. Você tem que colocar uma carga menor que isso aqui. Ah, professor, eu quero colocar uma carga maior. Então, você troca o material. Ou você coloca um tubo mais rígido, com modo de elasticidade maior. Aí você tem que ver o seu projeto lá, o que está sendo solicitado. Dúvidas, pessoal? Se tiver dúvidas, duvide. Sim ou não? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Então, vamos seguir aí. Agora aqui, nós temos aqui alguns exemplos de como calcular a carga crítica de acordo com o pilar que você tem. Então, para outras condições de apoio, deve-se resolver a mesma equação diferencial ordinária, modificando a expressão do momento e as condições de contorno. Traduzindo é o seguinte, galera. Ele te dá quanto que é a carga crítica para vários tipos de pilar que você poderá encontrar na sua vida. Então, por exemplo, só está engastado aqui na ponta. A carga crítica é dada para essa equação. Está apoiado embaixo e em cima o apoio é móvel. A equação é essa aqui. Que é o que nós fizemos, que ele falou que é por pino. É o que nós fizemos lá. Está engastado embaixo. Repara o seguinte, se eu mudo o apoio, a equação muda. Então, eu vou usar essa equação. Está engastado dos dois lados. A equação é essa aqui. Então, aqui eu mostro para vocês uma fotografia, tá? Essa fotografia é interessante ser observada, né? Se a gente tivesse um laboratório, iríamos fazer isso, mas por isso que eu falo, né? Considere a aula prática, hein? Olha só que interessante. Deixa eu tentar fazer uma situação aqui. Deixa eu tentar fazer uma situação aqui. Deixa eu ver aqui. Eu posso tentar fazer um negócio aqui para a gente fazer um comparativo entre as duas situações propostas lá, né? Olha só. Então, esse cara está aqui. Então, esse cara está aqui também. Então, olha só. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui. Aí, consigo. Depois, para lá, para cá. Aqui, ó, eu só queria estar comparando as coisas aqui com vocês, para vocês terem uma noção. Não, mas ele não está batendo certinho, não. Mas o que eu quero, dá para explicar mais ou menos. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, essa situação aqui do engastado,
essa situação aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa situação é nítida aqui, ó, olha só, e dá exatamente isso aqui, ó, olha lá, ó, tá vendo? Essa situação de apenas um apoio, né, ou seja, ele só tá apoiado embaixo, igual tá aqui, ó, é esse cara aqui, ó, certo? Essa outra situação aqui, ó, tá vendo? Ele tá livre em cima, é esse cara aqui, ó. E aqui tinha que ter, né? Aqui ele tá com pino embaixo e pino em cima, né? Seria uma situação assim, ó, que seria assim. Seria esse cara aqui. Então, essas situações propostas, né? Ô, gente, é claro, quando a gente está construindo e tal, a gente não vai chegar a esse ponto aí, tá? A ideia é mostrar apenas o que acontece aí, né? O fenômeno físico que vai acontecer na situação proposta, tá? Então, agora aqui, o AVA traz para vocês um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo aqui do AVA, que é esse exemplo aqui, ó. Aí eu vou colocar lá no exercício também. Eu vou colocar esse exercício número 1. Vou colocar o exercício número 1. E irei colocar... Aqui, ó. Aqui, ó. Esse sem medo de errar aqui é interessante. Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. Aqui, ó. Com os conhecimentos que você acabou de adquirir, você tem condições de responder o questionamento da avaliação de viabilidade da reforma da biblioteca de sua antiga universidade. Lembre-se de que o arquiteto responsável pelo projeto da reforma fez você 3 perguntas. O primeiro questionamento foi sobre qual o estado de equilíbrio atual da estrutura e como esse equilíbrio pode ser alterado caso os livros sejam removidos para o andar superior. Solução. Olha só. O que acontece é que ele pede para você calcular, né, a carga crítica. Só que aí a gente tem todo um contexto aqui em cima, né? Só para vocês entenderem o problema. É isso aqui, ó. Né? Aqui, ó. Aqui, ó. Lembre-se de que você foi convidado para fazer uma avaliação de viabilidade da reforma da biblioteca de sua antiga faculdade. Você inicia sua análise pelos pilares P5 e P6, pois sabe que o aumento de cargas devido à mudança dos livros para andar superior poderá causar uma alteração na estabilidade da estrutura. Indagado pelo arquiteto responsável pelo projeto, você deve responder os seguintes questionamentos. Qual o estado de equilíbrio atual da estrutura e como esse equilíbrio pode ser alterado caso os livros sejam removidos para o andar superior? B. Considere que o 5 é uma barra rígida, conforme mostrado na figura, e calcule qual a carga crítica que ele pode resistir, considerando que a mola fictícia de torção da base do pilar tem um coeficiente de 4,5. Então, ele te dá o valor de K também. Quando ele te dá o valor de K, melhor ainda. Né? Melhor ainda quando ele dá para a gente o valor de K. E a letra C, sabendo que a mudança dos ilhos para andar superior causará um aumento de carga total no pilar, anteriormente de 1.100 kN, em aproximadamente 55%. Mas, 50%. Mas a ideia aqui, cara, é essa aqui, ó. Aqui, ó. O que o cara quer fazer? É arquiteto, né, bicho? Então, isso aí a gente tem que lidar direto. A sua biblioteca era assim, ele achou que tá feio, então você tem um pilarzinho aqui, P5, você tem um pilar P3, né? E aí ele deseja fazer assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Vidro para tudo quanto é lado aqui. Ó, olha que bonitinho. Então, você saiu de uma situação que é assim para a situação assim. Vidro para tudo quanto é lado.
Aí, lá no Faça Valer a Pena, tá? Ele te dá a resolução aqui. Por quê? O P crítico é estável, então você tem uma condição estável, ele considera que só que aqui seria K vezes L dividido por 4. Aí você teria o P crítico. E outra mudança que tem, né, ele calcula o P crítico aqui, P crítico é igual a 1,5 vezes 10 a 6. Outra situação proposta aqui é que você já tinha 1.100 quilonewtons e aí vai ter que passar para 50% disso. Né? Ou seja, o seu pilar, ele suporta pela fórmula, aliás, ele vai suportar por aquela fórmula que eu dei para vocês, ele vai suportar 1,5 é a 6, que é a carga, vezes o comprimento de 3 metros, dividido por 4. Ele vai suportar, 3 divide, 11.125 quilonewtons. A carga crítica máxima que ele pode suportar nas contas dele aqui, ó, é apenas 1.500 quilonewtons. E usando a nossa fórmula, P crítico é igual a KL dividido por 4, vai dar 1.125. Aí, a carga anterior era de 1.100. Então, vai dar 1.100 mais 50%. Então, a carga que vai ser alterada vai ser para 1.650. Ou seja, você vai ter um equilíbrio estável. Ou seja, você tem que virar para o arquiteto e falar, meu jovem, não pode alterar o pilar. Não pode alterar o projeto, porque a carga que vai no pilar é muito grande. O que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, é a seguinte situação aqui, ó. Essa situação aqui, ó. Estava aqui a biblioteca, bonitinha, com pilar antigo. Então, a biblioteca estava aqui com o pilar antigo. Então, tá aqui, ó. Pá, pá. Sua biblioteca estava aqui, sossegada, com o pilar antigo. Ok. Aí o arquiteto pediu para que a parede fosse retirada. Então, nós vamos botar vidro aqui. E esse pilar aqui, ó, esse pilar aqui, ele passa. Então, se a gente fizer as contas, né, é K vezes L dividido por 4, que é o equilíbrio estável. Então, o que que nós vamos ter? Quanto que é o valor de K que foi dado para nós? 4,5 vezes 10 a 6. Então, aqui ó, vai ser 4,5 vezes 10 a 6. Isso aqui é o valor de K. E o L, o comprimento lá que nós temos, é de quanto? 3 metros. Isso aqui dividido por 4. Então, teremos, então, que o nosso P crítico será de 11.125 quilonewtons. Ou seja, na nova estrutura. Mas, além desse 11.100, então a nossa carga máxima é esse valor aqui, ó. Esse valor é a nossa carga máxima. Só que ele fala o seguinte: o último questionamento é sobre a mudança dos lixos para o andar superior. Então, olha só, o que ele quer fazer?
Aí você tem um andar superior aqui, ó, ele quer pegar todos os livros que estão aqui e jogar lá para cima. Se você pegar todos os livros e jogar lá para cima, então vamos aos detalhes. Na primeira situação, o pilar estava suportando 1.100 quilonewtons. Aí agora ele vai suportar 1.100. Então esse 1.100 aqui, ó, posso trabalhar com 1.125. Passou. Mas agora a carga vai ser 1.100 mais 50% disso aqui. Vai ser 1.100, porque os litros vão para cima, mais 50% desse negócio aqui, que é 50% de 1.100, né? 600 e 550. Ou seja, se você botar vidro para tudo quanto é lugar, porque mesmo que seja tijolinho aqui, ó, a parede suporta. Aí agora, você passou para quanto? 1.650. Opa! Então, o peso da estrutura vai passar para 1.650. Mas o seu pilar só consegue 1.625. Ou seja, você está num equilíbrio totalmente instável. E o equilíbrio totalmente instável é essa bolinha aqui. Ou seja, esse trem aí pode romper a qualquer hora. Então, não pode fazer. Dúvidas, galera? Todas elas? Sim, não, espera um pouco, vamos ver. Então, olha só. Unidade 3.1 acabou. Então, se a unidade 3.1 acabou, amanhã vou postar para você exercícios que vocês deverão fazer esses exercícios o mais rápido possível. Até terça-feira, aí o portal fecha. E aí, semana que vem, a gente vai para a unidade 3.2. Alguém tem alguma dúvida? Oi. O professor, esse exercício só vai mandar o link no WhatsApp, igual vem mandando? Isso, GoPro, igual aqueles negócios, ó. Entendeu? Ah, beleza. Tá bom? Eu não vou entrar na unidade 3.2 agora, porque só aqui já dá para vocês ficar confuso. Entendeu? Se eu entrar agora na unidade 3.2, vai dar uma confusão danada. Se bem que eu já falei ela também, ó. Nós acabamos de fazer exercício dela aqui, ó. Tá vendo? Isso tudo aqui já é 3.2, que já tratei com os senhores e com as senhoras. Aliás, aqui, ó, essa fórmula aqui nós acabamos de usar ela. Isso. Acabamos de fazer exercício disso aqui. Entendeu? Aí, ó. Acabamos de fazer um exercício desse. Aliás, esse exercício aqui eu vou colocar no exercício. Esse aqui. Então, olha que bom. Já matamos a 3.1 e a 3.2. Acabamos de fazer isso aqui. Matamos a unidade 3.1 e 3.2. Dúvidas, galera? Não, tranquilo. Só uma dúzia, mas tá bom. Hã? Só uma dúzia, mas tá bom. É o seguinte, eu vou mandar lá os exercícios para vocês, e aí vocês façam lá pra gente. E aí até terça-feira, hein, galera? Façam lá. Ok? Ok. Ok, professor. Obrigado pela aula aí. Falou! Até mais. Falou, boa noite. Boa noite. Falou. Até a todos.